Olá a todos, aqui quem fala é o mediador Lucas Estrela, do Polo de Natividade, mediador de Geografia, e a nossa aula de hoje é sobre o meio natural brasileiro, biomas e relevo. Bom, a nossa aula vai estar estruturada a partir de duas frentes. Uma frente relacionada à ecologia, onde a gente vai estudar um pouco mais sobre os biomas, e a outra frente relacionada aos estudos da geomorfologia, ou seja, as formas da superfície da Terra, portanto, do relevo. Eu trouxe aqui para vocês, começando com biomas, a definição do IBGE de bioma. Vamos ler aqui. O bioma é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional com condições de geologia e clima semelhantes e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade própria. Portanto, a gente pode resumir que os biomas são um conjunto ou um mosaico de ecossistemas com características bióticas semelhantes numa escala regional, em uma escala mais ampla. O que são características bióticas? Vocês vão ouvir muito falar desse termo, características bióticas e abióticas. Bióticas, leia-se o meio com vida, e as características abióticas do meio sem vida. Portanto, quando a gente fala de meio biótico, a gente está falando de vegetação, fauna, e quando a gente fala de meio abiótico, a gente está falando basicamente de relevo. Bom, nos biomas, o principal critério de definição é a vegetação, é a característica biótica. As características abióticas também são levadas em consideração, porém em segundo plano. Ou seja, o principal aqui, o foco da classificação dos biomas, são as características vegetacionais. Aqui a gente tem um mapa fazendo uma leitura em território nacional dos biomas brasileiros. A gente vai tratar cada um deles aqui nessa aula. Começando pela Amazônia, bioma Amazônia. Esse bioma é o maior bioma que a gente tem no nosso país. Ocupa uma área aí de mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, segundo o IBGE. Esse bioma é bastante marcado por um período ao longo do ano todo de alta pluviosidade, podendo atingir até 3.000 milímetros ao ano. Portanto, é uma região onde chove bastante ao longo do ano inteiro. Em geral, esses solos do bioma amazônico são bastante espessos e pobres em nutrientes. Por quê? Porque eles são muito lixiviados. O que é o processo de lixiviação do solo? É o processo de lavagem dos nutrientes do solo, o que faz com que esses horizontes de solo no bioma amazônico sejam horizontes muito espessos, muito desenvolvidos e, consequentemente, pobres em nutrientes. Mas aí surge a dúvida, como é que a gente tem uma vegetação tão rica nesse bioma, tendo solos tão pobres? A gente vai entender isso no próximo slide. Para responder essa pergunta, a gente pode citar dois fatores. O primeiro deles está relacionado às raízes profundas das árvores. O bioma amazônico é formado por espécies arbóreas com raízes muito profundas. E essas raízes conseguem captar os nutrientes que estão presentes no subsolo, nos horizontes do solo que estão nas maiores profundidades. E a gente também tem a questão da recomposição da serrapilheira. O que é a serrapilheira? É aquela folhagem ou o conjunto de matéria orgânica que está presente no topo do solo. Quando a gente vai fazer uma trilha, por exemplo, a gente costuma encontrar bastante serrapilheira. E como é que essa serrapilheira vai parar no solo? Através da morte das árvores. Portanto, essas espécies vegetativas, espécies arbóreas, elas caem, morrem, e disponibilizam uma quantidade de nutrientes muito grande para o solo, que vai ser utilizada para possibilitar o surgimento de uma nova vegetação, o crescimento de novas espécies vegetativas. Por isso que o bioma amazônico é um bioma com uma densidade vegetacional muito grande, mesmo tendo solos muito pobres. Portanto, a gente chega à conclusão que o desmatamento é muito problemático. Por quê? Porque ele impossibilita a ciclagem de nutrientes presentes no solo. Então, se eu retiro a cobertura vegetal, eu não tenho como ter recomposição de serrapilheira, porque eu não tenho árvore para cair, para morrer,
e eu também não tenho essas raízes profundas que vão capturar os nutrientes do solo. Bom, falando especificamente, né, da vegetação presente na Amazônia, a vegetação predominante é a floresta ombrófila densa, que compõe aí quase 42% desse bioma. O que significa ombrófila, né? Ombrófila vem do grego, ombros, chuva, filos, amigo, portanto, amigo das chuvas. É uma vegetação com uma grande incidência de chuvas. E o densa vem dessa questão, né, de ser uma mata fechada, onde o dossel, né, que são esses estratos mais elevados, arbóreos, podem atingir até 50 metros de altura. Portanto, são árvores muito altas e que fecham aí essa mata. Portanto, é uma mata muito densa, uma floresta muito densa. Bom, algumas características dessa vegetação de floresta ombrófila densa. É uma vegetação arbórea, como a gente já disse, né, com dosséis atingindo grandes altitudes. Uma vegetação perene. O que significa essa palavra perene? Né? É uma característica das folhas que elas não são perdidas ao longo das estações do ano. Portanto, quando chega o outono, por exemplo, ainda está chovendo muito na Amazônia. Portanto, essas folhas não se perdem das árvores, né? Não caem das árvores. A gente também tem uma outra característica relacionada às folhas dessas árvores, que são as folhas latifoliadas, que são folhas grandes, largas e muito verdes, porque elas justamente absorvem muita umidade, e são folhas também higrófilas, né? Ou seja, uma vegetação adaptada a essa alta umidade nesse bioma. A gente tem aí como alguns exemplos de espécies vegetativas na Amazônia, a seringueira, o açaí, o guaraná, que são bastante conhecidos por nós. Bom, a gente vai partir para o segundo bioma, que é o cerrado. O cerrado é o segundo maior bioma do nosso país, né? Abrange 22% do território brasileiro. É um bioma marcado por um clima com uma estação úmida, primavera e verão, e uma estação seca, outono e inverno. Essas duas estações muito bem marcadas. A vegetação predominante nesse bioma é a savana, né? Portanto, o cerrado é considerado a savana brasileira. E ele é composto por espécies arbustivas de baixo e médio porte, com indivíduos esparsos, ou seja, muito separados entre eles, com troncos retorcidos. O cerrado ele é considerado o hotspot da biodiversidade no mundo, ou seja, é um ponto muito chave da biodiversidade no nosso planeta. Por quê? Porque tem muitas espécies endêmicas. O que são espécies endêmicas? Espécies que são características e próprias e únicas daquele local. Portanto, o cerrado tem diversas espécies que só podem ser encontradas no cerrado. Mesmo com essa riqueza toda, a gente tem um problema muito sério, que o cerrado é um dos biomas mais afetados, mais ameaçados do nosso país, por conta principalmente da expansão da fronteira agrícola, né? O cerrado é uma região, é um bioma onde a atividade agropecuária é muito intensiva, portanto, né, é um bioma extremamente alterado e ameaçado por conta das atividades humanas. Bom, a savana, né, ela não é o único tipo vegetacional presente nesse bioma. A gente também tem outros tipos vegetacionais presentes nesse bioma. A gente pode citar como um deles a mata ciliar, ou a mata de galeria, que é uma vegetação mais densa, se a gente for comparar com a vegetação de savana, e ela se desenvolve próxima aos rios, né? Portanto, é por esse motivo que ela é mais densa, né? Porque ela garante um pouco mais de umidade em um local, né, como o cerrado, que não é tão úmido assim. E essa mata ciliar ela funciona como corredor ecológico para a fauna, ou seja, animais que geralmente não sobreviveriam a temperaturas tão secas do cerrado, eles têm como possibilidade, nessa mata ciliar, de fazer um corredor ecológico, né? De fazer essa transição para um ambiente mais úmido, onde eles possam sobreviver com uma maior qualidade de vida. A gente chega agora no terceiro bioma, que é o bioma de Mata Atlântica, né? É o bioma que está presente aí em grande parte do litoral do Brasil. Esse bioma é o bioma mais devastado, um dos mais devastados do nosso país, né? Cerca de 93% da área desse bioma já foi dizimada e hoje a gente vive sobre cerca de 7% da área original de Mata Atlântica. Esse bioma, assim como o bioma amazônico, é um bioma
é marcado por um alto índice pluviométrico, ou seja, altos índices de chuva. Portanto, ele também possui solos muito espessos e pobres em nutrientes. E a vegetação predominante também é a floresta ombrófila densa, assim como o bioma amazônico. Porém, a proximidade com o litoral desse bioma permite o surgimento, né, a existência de outros tipos vegetacionais que são diferentes da floresta ombrófila densa. A gente vai ver alguns deles agora. Que outros tipos vegetacionais são esses? Bom, o primeiro deles é a restinga. A restinga é um tipo de ecossistema muito encontrado na face praial, ou seja, em ambientes de praia, né? Mais especificamente em ambientes de duna. São solos muito pobres e secos justamente porque, né, são arenosos. Né? A gente está falando aí basicamente de areia, portanto são solos com déficit hídrico, né, com ausência de água muito grande. Esse tipo de ecossistema próximo do mar possibilita espécies de pequeno porte, ou seja, espécies herbáceas e arbustivas. E que quanto mais a gente se afasta da face praial, do ambiente de praia, mais essas espécies se tornam densas. Portanto, próximo da praia a gente tem espécies arbustivas um pouco menores, de pequeno porte, e quanto mais a gente se afasta da praia, as espécies vão crescendo, né? Porque justamente estão menos submetidas à salinidade e ao déficit hídrico desses solos arenosos. Um outro tipo vegetacional muito importante dentro do bioma da Mata Atlântica são os manguezais. Né? Os manguezais eles estão localizados aí nos ambientes fluvio-marinhos, ou seja, ambientes onde há o encontro de águas dos rios e dos mares. É uma vegetação halófita, ou seja, uma vegetação resistente à salinidade, assim como a vegetação de restinga. Quanto mais próxima do mar, essa resistência à salinidade ela cresce, ou seja, as espécies que estão muito mais próximas da água do mar, elas têm uma capacidade de resistir a esse sal marinho maior. E quanto mais elas se afastam, né, quanto mais a gente se afasta do mar, das águas marinhas, né, essa resistência à salinidade ela cai. Sofre o efeito das marés. E a principal forma de captar nutrientes, né, por esse ecossistema, por esse tipo vegetacional, é através do transporte de sedimentos dos rios. Né? Portanto, a gente tem solos aí muito ricos em matéria orgânica. Você pode anotar no seu caderno, onde quer que seja que você esteja estudando, que os solos presentes nesse tipo de ambiente, né, de ecossistema, são os gleisolos, são solos hidromórficos, solos que reagem muito bem à presença da água. Bom, a gente vai para o próximo bioma, que é o bioma de Caatinga. Né? O que é o bioma de Caatinga? O bioma de Caatinga está muito relacionado a um clima semiárido, ou seja, chuvas porcamente distribuídas ao longo do ano. Portanto, caracterizado por uma baixa pluviosidade, cerca de 750 milímetros por ano. Esses solos, ao contrário do que muita gente acredita, são solos muito ricos. Por que eles são solos muito ricos em nutrientes? Porque são solos pouco lixiviados, justamente porque não há atuação de chuva de uma forma geral, né, nesse bioma. Portanto, são solos onde a lavagem de nutrientes ela se dá em menor proporção. Porém, é um solo muito pobre em matéria orgânica, ou seja, são solos rasos e pouco espessos, justamente porque são pouco desenvolvidos, porque passam por um processo de lixiviação muito inferior do que aqueles solos que a gente vê, por exemplo, em ambientes tropicais. Bom, a gente tem um problema muito sério dentro desse bioma, que é a questão da desertificação. Né? A desertificação ela atinge principalmente as áreas de clima árido e de clima semiárido, por conta de fatores ambientais, como a extrema seca, e fatores humanos, como o manejo agrícola inadequado. Portanto, são áreas, né, quase desérticas, justamente porque a gente tem um clima muito árido, um clima muito que atinge de forma muito intensa
né, os solos dessa região e que, portanto, vai desertificar esse bioma. Agora, algumas características dessa vegetação de caatinga. É uma vegetação considerada xerofítica, porque ela é resistente à seca, portanto, é uma vegetação que tem uma capacidade de absorção de água muito grande. Afinal de contas, não é sempre que essa absorção de água acontece num bioma como a caatinga. É uma vegetação decidual, porque ela perde folhas durante o período no período seco, por conta da evapotranspiração. Então, para evitar a perda de água, né, essas folhas dessa vegetação elas caem, portanto, ela é caracterizada como uma vegetação decidual, e é uma vegetação de médio porte. A gente pode considerar, né, uma vegetação arbóreo-arbustiva, né, com espécies aí beirando aos 5 metros de altura no máximo. Bom, agora o bioma que a gente vai tratar é o bioma de Pantanal, né? É um bioma caracterizado por um clima tropical continental, com estações chuvosas e secas muito bem marcadas. Por ter esse clima tão específico, né, com uma estação seca e uma estação chuvosa muito bem marcada, esse bioma possui uma vegetação bastante diversificada. E também, por estar próxima de biomas como Cerrado e Amazônia, isso favorece uma infinidade de tipos vegetacionais diferentes dentro desse bioma, podendo ir de espécies arbóreas até espécies arbustivas e até mesmo gramíneas. É uma vegetação que ela se adapta aos períodos de seca e de chuva, quando a gente tem a alta dos rios, a cheia dos rios e os períodos de estiagem. Portanto, a gente consegue perceber dentro desse bioma espécies vegetativas características de ambientes terrestres, aquáticos e subaquáticos, como você pode ver aí na sua imagem, onde a gente vê espécies, né, de diferentes portes e de diferentes tipos de ambientes, tanto ambientes terrestres como ambientes, né, aquáticos. Por fim, a gente tem os pampas sulinos. Os pampas são marcados por um clima subtropical e uma vegetação marcada por espécies gramíneas, ou seja, espécies de pequeno porte. E apesar dessa paisagem um pouco monótona, né, que a gente geralmente atribui a esse tipo de bioma, ele é um bioma extremamente rico em biodiversidade. Por quê? Porque ele tem mais de 2.000 espécies de gramíneas. Portanto, existe uma biodiversidade muito grande escondida nessa paisagem aí que a gente às vezes atribui, caracteriza como monótona. A gente tem um problema muito sério em relação aos solos dos pampas, que é a questão da arenização, que ao contrário do processo de desertificação, a arenização ela ocorre em climas úmidos e semi-úmidos, por conta de fatores humanos. A gente vai citar 2 deles, né? O primeiro a gente pode citar a pecuária, né, que compacta o solo através do pisoteio do gado, e a agricultura, que retira a cobertura vegetal e aumenta o processo de lixiviação. Portanto, a gente tem um processo de arenização muito preocupante nesse bioma, que está transformando os solos desse bioma, né, dos pampas, solos muito arenosos, portanto, solos que não são capazes de reter água e nem nutrientes. Bom, agora a gente chega, né, na segunda parte da nossa aula, que a gente vai falar sobre relevo. A gente pode definir o relevo como o conjunto das formas que compõem a superfície terrestre. Vamos falar primeiro, né, dos agentes de formação do relevo, né, porque o relevo ele é formado por diferentes agentes. Esses agentes a gente pode dividir em basicamente 2 categorias: agentes endógenos, que são os agentes internos, como o tectonismo e o vulcanismo, e os agentes exógenos, né, a água, o vento, o gelo. Portanto, né, a erosão e o intemperismo são os 2 processos marcados, né, dos agentes endógenos. Dos agentes exógenos, perdão. Bom, falando um pouco do tectonismo, né, que é o principal agente endógeno que a gente tem de formação do relevo, ele se dá através justamente do movimento das placas tectônicas, que vão causar falhas, dobras e rupturas nessa superfície do planeta, e que, portanto, vão moldar o relevo. O tectonismo ele gera cadeias montanhosas através do movimento convergente, como você pode ver aí na imagem, arcos de ilha através de movimentos divergentes
e falhas através do movimento transcorrente ou transformante. Portanto, o processo de formação de cadeias montanhosas através do movimento das placas tectônicas se chama de orogênese. No Brasil, falando especificamente de Brasil, a gente não tem orogênese recente. Por quê? Porque a gente bem sabe que o nosso país se localiza no centro de uma placa tectônica. Portanto, a gente não tem atividade tectônica recente em território nacional, né, nos últimos milhões de anos. Bom, agora falando um pouco dos agentes exógenos, né? A gente tem dois processos muito marcantes desses agentes exógenos, que são o intemperismo e a erosão. O intemperismo é um processo um pouco mais micro, né? Ou seja, o processo marcado pela desagregação das rochas, podendo ser físico, químico ou biológico, e a gente tem a erosão, que é um processo mais macro. E a erosão, ela, além de considerar essa desagregação das rochas, ela também considera o transporte desses sedimentos, que vão ser desagregados das rochas, que são frutos dessa desagregação, e a deposição, né, a acumulação desses sedimentos. Portanto, a erosão é um processo um pouco maior, né, que considera, além da desagregação, o transporte e a sedimentação. A gente tem alguns tipos de erosão, como a erosão pluvial, provocada pela ação da chuva, a erosão fluvial, pela ação dos rios, e a erosão eólica, pela ação dos ventos. Bom, falando agora da estrutura geológica do nosso país, né? Ou das morfoestruturas. O relevo ele possui uma estrutura geológica, né? Uma estrutura litológica, uma estrutura das rochas, né? E essas morfoestruturas elas se dividem basicamente em três: nos escudos cristalinos, nas bacias sedimentares e nos dobramentos modernos, que não existem no Brasil. A gente vai falar mais sobre isso um pouco mais para frente. Falando sobre os escudos cristalinos, esses escudos também são chamados de crátons, ou maciços antigos. São estruturas litológicas muito antigas. Por quê? Porque foram formadas lá no pré-cambriano, né? Um dos primeiros momentos da história geológica do nosso planeta. A formação desses maciços antigos se deu principalmente na fusão do supercontinente Gondwana, que você está vendo aí na imagem na sua tela. Portanto, essas estruturas litológicas são muito antigas e muito resistentes, né? São estruturas mais estáveis, justamente porque elas não sofrem há milhões de anos com os fatores endógenos, com o tectonismo, apenas com os fatores exógenos, né? Com a erosão. Esses escudos cristalinos recobrem mais de 30% do território brasileiro. No Brasil, esses escudos cristalinos se dividem em basicamente dois tipos: o escudo brasileiro e o escudo das Guianas. Agora a gente vai para a segunda morfoestrutura presente em território nacional, que são as bacias sedimentares. São essas estruturas geológicas formadas a partir da deposição de sedimentos ocasionadas justamente pela erosão dos escudos cristalinos, como você pode perceber aí na imagem que está na sua tela, né, com o escudo das Guianas e o escudo sul-amazônico, que estão sendo erodidos e formando, né, a partir da deposição desses sedimentos, a bacia intracratônica do Amazonas. As bacias sedimentares elas recobrem a maior parte do território brasileiro, cerca de 70%. E existem mais de 30 bacias sedimentares no Brasil. E a gente pode destacar algumas delas, como a Bacia de São Francisco e a Bacia do Pantanal. Aí a gente já tem uma imagem, né, um esquema que mostra justamente a formação dos escudos cristalinos e das bacias sedimentares. Nos escudos cristalinos a gente vai ter os processos erosivos e nas bacias sedimentares a gente vai ter os processos de acumulação desses sedimentos oriundos dos escudos cristalinos, que vão se depositar, né, aí e vão formar essas bacias sedimentares. Aqui a gente já tem um mapa que mostra justamente essas duas morfoestruturas do nosso país, né? Aí o escudo das Guianas, o escudo brasileiro e as bacias sedimentares, como a bacia amazônica, a bacia do Pantanal, a do Paraná, entre outras. E a gente chega na terceira morfoestrutura, que são os dobramentos modernos. No Brasil, pessoal, a gente não tem dobramentos modernos. A gente possui somente cinturões orogênicos antigos, ou seja, essas estruturas cristalinas formadas no pré-cambriano, como a gente já falou anteriormente.
Esses dobramentos modernos são formados a partir de um tectonismo mais recente, né? Geralmente aí no Cenozoico, que é um passado geológico um pouco mais próximo. E a gente tem como exemplo aí, no seu slide, a Cordilheira dos Andes, que é um grande cinturão orogênico, um grande dobramento moderno, né, na plataforma sul-americana. Bom, aí a gente já tem a ordem cronológica da formação dessas estruturas geológicas, indo da mais antiga para a mais nova. Então a gente tem os escudos cristalinos, né, sendo os mais antigos de todos. Posteriormente, as bacias sedimentares, frutos da erosão e da deposição desses sedimentos. E, posteriormente, os dobramentos modernos, né? Vale ressaltar mais uma vez que no Brasil a gente só tem escudo cristalino e bacia sedimentar, a gente não tem dobramento moderno. Bom, agora, quais são as formas ou as morfoesculturas do relevo? São basicamente três: as depressões, as planícies e os planaltos. As depressões são as áreas rebaixadas em relação às demais feições ao seu redor, que podem chegar de 100 a 500 metros em altimetria. Elas se dividem em depressão absoluta e depressão relativa. A depressão absoluta é quando você tem uma depressão, uma área rebaixada em relação ao nível do mar, e a depressão relativa quando você tem uma área rebaixada em relação às feições adjacentes, como você pode observar na imagem do seu slide. A gente tem algumas unidades de relevo associadas a essas depressões, como os vales e as crateras. E a gente tem um exemplo muito claro das depressões de depressão no Brasil, que é a depressão sertaneja, né? A depressão localizada no nordeste do país. A gente tem as planícies também, que são as áreas relativamente planas do relevo, né? Podendo chegar aí a 100 metros em relação ao nível do mar, e são áreas onde há deposição de sedimentos. Então, são áreas que recebem os sedimentos erodidos, né, dos maciços adjacentes. A gente tem algumas unidades de relevo associadas, como as planícies lagunares, fluviais e costeiras. A gente tem como exemplo, né, de planícies brasileiras a planície fluvial do Rio Solimões e a planície costeira de Maricá, que é a que está aí na sua tela, que é uma planície costeira litorânea, né, do estado do Rio de Janeiro. E por fim a gente tem os planaltos, né? Os planaltos que são essas morfoesculturas mais importantes do Brasil, né? Justamente porque elas recobrem grande parte do território brasileiro. São áreas elevadas do relevo, que podem chegar a mais de 300 metros em altimetria, e que têm como unidades de relevo associadas as serras, os morros, as colinas, os picos e as chapadas. Os planaltos brasileiros, pessoal, eles são considerados residuais. Por que a gente usa esse termo residual? Né? Porque são estruturas, né? São formas de períodos geológicos muito antigos e que foram sendo desgastadas por conta da erosão, principalmente da erosão pluvial, né? Por conta da ação das chuvas e por conta da ação dos rios, né? Da erosão fluvial. Portanto, como a gente está submetido em um clima majoritariamente tropical no nosso país, essas estruturas foram muito desgastadas ao longo do tempo. Portanto, elas são consideradas, né, formas residuais do relevo. Como eu já disse, né, esses planaltos compõem grande parte do território nacional e a gente tem alguns exemplos aqui para citar. Né, o Planalto Central, né, a gente tem aí a unidade de relevo da Chapada dos Veadeiros, localizada no centro-oeste brasileiro, Planalto das Guianas, com o Pico da Neblina, que é o pico mais alto do nosso país, localizado no norte do nosso país. A gente tem as serras e os planaltos do leste e sudeste, como é o caso da Serra do Mar, que você pode observar aí na sua tela. Mais especificamente, essa é a Serra dos Órgãos, que é a parte, né, que abrange o território fluminense, o território do Rio de Janeiro, da Serra do Mar. E a gente também tem o Planalto Nordestino, né, com a unidade de relevo do Planalto da Borborema, né, que atualmente exerce grande influência no clima da região semiárida, do bioma de Caatinga do nosso país, justamente porque impede a chegada de massas de ar, né, e impede a chegada de umidade, né, nesse ambiente semiárido. Portanto, o Planalto da Borborema aí vale, né, destacar que tem uma grande importância climática também.
Por fim, a gente tem algumas classificações do relevo brasileiro, né? Dentro da geografia brasileira, diversos estudiosos se debruçaram e tentaram classificar o relevo do nosso país. A gente vai estudar hoje duas dessas pessoas que tentaram classificar o relevo brasileiro, o Aziz Absaber e o Jurandir Ross. O Aziz Absaber compreendia o relevo através da nomenclatura de domínios morfoclimáticos ou domínios da natureza. Ele entendia esse território brasileiro na interação entre o relevo, o clima e a vegetação. Só que o Absaber ele dava uma ênfase maior aos agentes exógenos de formação do relevo, mais especificamente aos climas atuais, ou seja, como o relevo foi formado a partir do clima que a gente está submetido hoje em dia. Já o Jurandir Ross organizou a compreensão dele sobre o relevo através de uma taxonomia. Não sei se você lembra das aulas de biologia, da taxonomia dos organismos, que a gente tem lá o reino, monera, a ordem, a família, as classes. O Jurandir Ross tentou fazer algo parecido com o relevo. Ele dividiu o relevo em táxons. O primeiro táxon sendo o táxon mais abrangente e o último táxon sendo o táxon mais micro, o mais específico. Essa aula aqui, por exemplo, está estruturada principalmente nesse entendimento de taxonomia do relevo do Ross. As macroestruturas são o primeiro táxon do relevo e as morfoesculturas, as formas do relevo, são o segundo táxon. Portanto, essa aula aqui está estruturada mais ou menos a partir do entendimento de taxonomia do Jurandir Ross. O Jurandir entendia o relevo como produto resultante do embate entre os agentes exógenos e endógenos, e ele dava uma ênfase também aos paleoclimas, ou seja, ele não falava só dos climas atuais e como eles modelavam o relevo brasileiro. Ele também considerava os climas pretéritos, os climas antigos, de um passado geológico muito distante e como é que eles modelaram a superfície terrestre do nosso país. O Jurandir Ross utilizou dados do Radam Brasil, que foi o primeiro mapeamento sistemático da superfície terrestre do nosso país. Portanto, o Radam Brasil, que ocorreu na década de 70, foi de grande valia para o Jurandir Ross para ele construir essa taxonomia do relevo, que hoje é muito utilizada na geografia escolar e na ciência geográfica como um todo. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente se encontra numa próxima oportunidade. E é isso. Fiquem em casa e um abraço a todos. Tchau, tchau.